Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ou simplesmente Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. São 17 versículos, vamos ler tudo. Mateus, capítulo de número 3. Amém? Amém. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão, E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore de dois, que não dá fruto ou fruto, é cortada e é lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, eu pareço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, glória a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Nós vamos falar nessa noite sobre os símbolos do Espírito Santo. Glória a Deus. E por que não começar a falar sobre o fogo? O primeiro símbolo em que representa o Espírito do Senhor. Para visto que a ciência tenta entender e explicar Deus, trazer uma lógica sobre a pessoa da suprema santidade. Haja visto, irmãos, que até a teologia se embaraça quando vai explicar Deus. Porque a mente humana é incapaz de entender a soberania, a misericórdia e a justiça de Deus na sua completude. Ainda que o homem, no momento de desespero, ou no momento de aflição ou de raiva, ele seja tomado por um desejo de que Deus faça justiça para alguma coisa. Mas a justiça de Deus é muito séria.
é melhor recorrer à misericórdia. Davi, quando foi imputado a ele, para ele escolher de 3 opções, que o profeta foi até ele, o profeta Gade, Davi ele escolheu a misericórdia. Ele falou: eu vou recorrer à misericórdia do Senhor, porque ele é riquíssimo em perdoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. E nós observamos, irmãos, que todo o contexto, toda a lei, resume-se em misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Quando o servo de Deus, ele entende o segredo, Aleluia, Deus. o mistério revelado em Cristo Jesus, que nada mais é do que a misericórdia de Deus revelada ao homem. Porque a mesma coisa, o homem nunca buscou reconciliação com Deus. Se fosse depender de mim, se fosse depender de cada um dos irmãos, a gente não ia buscar Deus. Porque o ser humano, ele tem a sua carne declinada para o mal e para o pecado. Mas o soberano, ele revelou a sua misericórdia, a sua graça em Cristo Jesus, para nos reconciliar com Ele mesmo. Ele nos ofereceu o perdão de uma dívida impagável. O salmista, ele chega a dizer assim: ainda que o homem tentasse realizar o resgate da sua alma, os seus recursos se esgotariam tão logo, porque é impagável, não tem como pagar. Aleluia! Meu Deus. E mesmo sendo devedores, aleluia, nós observamos, irmãos, Maravilha, Jesus. Glória a Deus. que mesmo sendo devedores, há aqueles que são devedores, mas que não querem reconhecer que devem. Meu Deus. Tem pessoas que acham que Deus que deve a ela. Aleluia. Ela não se dá conta que é ela que deve a Deus. Aleluia. E é uma dívida impagável. No livro de 2 Reis, capítulo 4, havia uma família que estava devendo e não podia pagar. E os credores foram lá pegar os filhos para serem escravos. E a mulher entrou em desespero. Ela vai falar com Eliseu: o meu marido temia ao Senhor. Aleluia. Ele era servo de Deus. Ele morreu. Deixou uma dívida impagável. Aleluia. E agora os credores estão lá na minha porta para levar os meus filhos como escravo. Pensa você como mãe, saber que seu filho vai ser levado escravo por causa de uma dívida. Na lei de Moisés estava escrito da seguinte maneira: a lei da escravidão, ela durava 7 anos. Não podia passar disso. No 7º ano, todo escravo era declarado livre. Só tinha uma maneira dele não sair livre: é se ele quisesse continuar escravo. Livro de Êxodo 21 está dizendo lá: se o escravo disser, eu amo o meu Senhor, não quero ser livre, ele não será livre. Deu para entender por que muita gente está liberta? Só tem um jeito de continuar sendo preso: Meu Deus. é não querer ser livre. É Deus. Aleluia. É o tal daquela frase do eu não consigo, eu não tenho força, eu não estou preparado. É, Pai. Aleluia. Eu nunca vi alguém, irmão, para servir a Deus. O mundo não é o cenário perfeito para isso, não. Ele vai se preparar no mundo. Eu tenho que estar preparado para servir a Deus. No mundo, como? O lugar de se preparar para servir a Deus é aqui. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Mas o Evangelho requer renúncia. O Evangelho requer, irmão, batalha conosco mesmo, com as nossas vontades. E quem tem contato com Cristo percebe a mudança. Porque que
vai trabalhando é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito do Senhor que vai moldando. Aleluia. Meu coração vai se abrindo e Ele vai trabalhando na minha vida. E o Senhor vai libertando, vai cortando laço. O Senhor vai tirando as prisões. Ele vai tirando as enfermidades da alma. Ele vai curando as decepções. Ele vai curando, aleluia, as crises que tentam invadir a nossa alma. Só Jesus restaura uma alma ferida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o texto que nós lemos vai nos dizer que naqueles dias apareceu João, pregando no deserto da Judéia. Vou dar a entender, se apareceu, dá a entender que ele caiu de paraquedas. Mas não foi não. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, se fala agora versículo 31 e 32, vai dizer assim, que João falou assim, aquele que me mandou batizar, ele também me disse, sobre aquele que tu vê descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo com fogo. Aleluia. E João fala bem assim, eu não conhecia. Aleluia. João não sabia de todo o projeto ainda, mas Deus havia dado uma ordem para ele. Meu Deus, aleluia. É no deserto que você vai pregar e batizar. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmão, João Batista, É forte. ele é da descendência sacerdotal. Meu Deus. João Batista, ele vem da linhagem sacerdotal, da casa de Coate. Haja visto que o seu pai Zacarias era sumo sacerdote. E só era sumo sacerdote quem era da linhagem de Coate, precisamente descendência de Arão. Meu Deus. Se não fosse, não podia ser sumo sacerdote. E João, ele ia suceder o seu pai, tal como Itamar sucedeu Arão. Aleluia! Mas por que não Nadab e Abiú? Porque nós conhecemos que Nadab e Abiú acendeu fogo estranho e Deus mandou os dois. Ficou Itamar para suceder Arão. Mas naqueles dias, a palavra de Deus também nos diz, se me fala no livro de Lucas, que naqueles dias Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes de Jerusalém. Irmão, o sumo sacerdote só era um. Tem uma corrupção aqui. Tem uma corrupção da linhagem sacerdotal. Por que tinha dois sumos sacerdotes se só era para ser um? Porque em toda a escolha que Deus fez, era um sumo sacerdote. Os demais são sacerdotes. Normal. Sumo, só um. Mas Lucas, ele diz que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes do templo, mostrando uma decadência espiritual, mostrando troca de favores dentro do templo. Meu Deus. E o que Deus faz com João? Não vou te levantar aí. Vou te levantar fora, porque aí está corrompido. Se dentro do templo eles querem corromper, eu levo meu povo para o deserto, mas a adoração não para. Aleluia, Deus. Glória. Porque o templo era para dar o nome do Senhor. Ou Deus não falou isso para Salomão? O meu nome está nessa casa agora. Meu Deus. Os meus olhos estão sobre esta casa agora. Aleluia, Deus. Só que tem uma coisa, irmão, corrompeu a casa. E Deus, ele fala para João, desce para o deserto, para pregar no deserto. Aí tem outra coisa interessante, irmãos. Meu Deus. Analisando a vida de João Batista. O sacerdote, ele comia do que estava dentro do templo. O
O sacerdote comia do pão da preposição, que era colocada sobre a mesa. O sacerdote comia do sacrifício que era levado. Era tirada a gordura, o vedeiro, tirada o que tinha o cheiro quando queimava, e era do Senhor. A carne, o sacerdote podia pegar um pedaço para comer. Carne magra. Mas aí João Batista, ele olha, e ele tem a mesma atitude que Daniel. Eu não vou me contaminar, porque eles estão contaminando o templo. Eu prefiro comer mel e gafanhoto do que comer lá dentro, contaminado. E ele vai comer mel e gafanhoto e andar no deserto. Outro segredo de João Batista. Está faltando homens de Deus assim, irmãos, que abra mão de tudo, que deixe a credencial de lado para fazer a vontade do Senhor. João Batista, ele olha para o templo ainda. E como que o sacerdote se vestia? Longas túnicas. Principalmente que era da linhagem do sumo sacerdote. Ele era destacado. Mas aí João olha para aquilo e fala: eu prefiro vestir pelo de camelo do que andar igual a Anás e Caifás. Deus me chamou para ser diferente. Aleluia! Eu não posso ser igual a corruptos. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu não posso andar no curso do mundo. Porque Deus me chamou para ser diferente. Deus me chamou para andar diferente. Deus me chamou para falar diferente. Deus me chamou para pensar diferente. E o Senhor quer nos dar a mente de Cristo, irmãos. Um coração puro, um coração quebrantado da presença do Senhor. Aleluia. Glória. Aí João vai trazer o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Aleluia. E desceram fariseu, saduceu e escriba. Todos os que ficavam no templo foram para o deserto, deixando o templo para ver o que acontecia no deserto. Por que no deserto tinha o poder de Deus e no templo já não tinha mais? Por que a cidade ia para o deserto ao invés de ir para o templo? E as perguntas: és tu Cristo? Ele: não, eu sou. Eu não sou nem digno de desamarrar a sandália dos pés dele. Quanto mais você falar que eu sou ele. Eu não tenho dignidade de me aproximar da suprema santidade. Eu não sou Cristo. Meu Deus. Então dizes: quem aqui é tu? Tu é quem? Para a gente dar a resposta àquele que nos enviou. Mas quem enviou eles? Anás e Caifás. Porque Anás e Caifás já não tinham presença de Deus e estava se incomodando com João Batista, que estava cheio da presença. Aleluia. Meu Deus. Ninguém, irmãos, joga pedra numa árvore e não tem fruto. A Bíblia nos diz que os apóstolos se alegraram por haverem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E às vezes sofrimentos nos acometem, dores nos sobrevêm, e Deus permite para nos ensinar. Glória. Porque, irmãos, as consequências que nos acometem muitas das vezes nos fazem refletir sobre quem nós somos e quem nós não queremos ser. Aleluia. Aleluia. Porque observe que tudo que Deus preparou, o homem ele acaba entrando em situações que não era para ser. Noemi se tornou o que não era para ser. Ela falou: sou amarga. Chama de Mara. Sou amarga. Não tem mais um segredo da vida para mim. Aleluia.
Mas Deus não estava naquele negócio. Deus, ele proveu a mudança de cativeiro. Porque Deus não trabalha com amargura na vida de ninguém. Aleluia. Outro que nós vemos na situação que quase entrou por esse caminho é José. Glória a Deus. Quando nasce o primeiro filho de José, deu o nome de Manassés. Aí José fala assim: eu vou chamar de Manassés. Mas por quê? Porque Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Aleluia. E da casa do meu pai. Glória a Deus. Deus não tem projeto por quem esquece da casa do pai. E Deus logo proveu algo para mudar o pensamento de José. Você não vai esquecer da casa do pai. Porque você não vai até o pai, mas o pai vem até você. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, ele muda o pensamento de José. Maravilha. Aleluia, porque ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí João ele fala ainda: agora está posto a machado a raiz das árvores. Irmão, isso é muito importante. Por que o machado está posto na raiz e não no tronco? Por que João falou o machado está para a raiz? E alguém consegue cortar a raiz primeiro com o cavalo? Para cortar a raiz de uma árvore é um trabalho. E não consegue tirar ainda. Dependendo da árvore, não chega. Principalmente se é um eucalipto grande. Quanto maior e mais robusta é a árvore, maior e robusta é a raiz. Porque a raiz é responsável pela sustentação do corpo. Glória a Deus. Aleluia. Você tem raiz? Maravilha, Deus. Aleluia. Porque a raiz é que deixa a árvore firme. Nós observamos que no momento de temporal aqui em São Paulo é um cai-cai de árvore terrível. Porque a raiz não está firme. A raiz não está profunda. Ainda ontem, a caminho da visita, eu conversava com o evangelista Altair, eu falei para ele: varão, a maior preocupação da igreja, a primeira preocupação, não tem que ser crescer, tem que ser permanecer. Porque tem muita igreja que cresce logo, mas não permanece. Se dissipa logo. Porque não se preocupou com a permanência. E o cristão, primeiro tem que entender que ele tem que ter permanência. O apóstolo Paulo escreve na igreja de Corinto: portanto, meus amados irmãos, quero que os irmãos leiam lá, não vou nem falar o versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Glória a Deus. Me achou, pode ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes. Ser firme é ser permanente. Aleluia, Deus. Você vai permanecer. Pode vir a luta. Você vai permanecer. Meu Deus. Aleluia. Eu quero trazer aqui, irmãos, uma alusão que os irmãos entenderem melhor. Foi Deus que ungiu Saul. Não foi o homem que mandou ungir Saul. Foi Deus. Aleluia. Foi Deus que escolheu Saul. Não foi o homem. Mas, mesmo Deus escolhendo alguém, primeiro tem a permanência, que é a confirmação, o restabelecimento, que é estabelecer. Aleluia, Deus. Maravilha. E Saul começou muito bem, mas Deus não tinha estabelecido ele ainda.
Deus não tinha confirmado ainda ele. Aleluia. E quando Deus ia fazer isso, Saul faz tudo errado. Meu Deus. Ele sacrifica em cima do altar, ele faz todo o trabalho que não era para fazer. Aí Samuel fala para ele: Saul, hoje Deus ia confirmar o teu reino. Deus ia estabelecer você hoje. Você ia permanecer no trono hoje. Agora, por que você não fez conforme Deus mandou? Deus não vai mais confirmar você como rei. Você não vai mais ter permanência. Meu Deus. Maravilha, Jesus. E Davi reina no lugar de Saul. E Deus confirma o reino na mão de Davi. É tanto que onde se fala do Evangelho, é quase impossível pregar o Evangelho sem falar das passagens de Davi. Aleluia, Jesus. Porque Deus estabeleceu isso. O homem segundo o coração de Deus. Jesus veio da linhagem de Davi. Meu Deus. Aleluia. Tudo por causa da obediência. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que todo homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante a uma casa feita na areia. Vem a tempestade, vem o rio, combate contra a casa e ela cai, porque ela não tem firmeza, ela não tem estrutura, não tem algo que a faça permanecer e prevalecer diante da adversidade. Mas aquele que ouve a palavra e cumpre é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Aleluia, Jesus. Pode vir o rio, pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir o que for, vai combater e não vai acontecer nada com aquela casa, porque ela tem permanência. Tem muitos crentes, irmãos, que sobrevivem a batalhas que, se ele for contar, tem gente que nem acredita. Tem tantos cristãos por aí, irmão, que estão padecendo de uma forma terrível, Meu Deus. e continuam firmes, constantes e abundantes na presença do Senhor. E outros que não pode nem escutar o som do vento, que já está caindo fora. Não quer ficar, porque não tem raiz em si mesmo. E toda planta sem raiz não permanece. Ela pode até começar a querer crescer, mas o que alimenta o corpo da árvore é a raiz. Se não tem raiz, vai morrer, não vai dar fruto. E o machado está posto na raiz. E toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não é só produzir fruto, o fruto tem que ser bom. Aleluia. Aqui Jesus está falando de qualidade. Aleluia. Meu Deus. Não adianta só fazer pelo expresso tamanho. Tem que ter qualidade. Aleluia. Aleluia. E essa semana também, tá pelo YouTube aí, tá por tudo que é vídeo. Os irmãos, foi Belém do Pará, os irmãos abriram a igreja, o povo dançar e sambar. Tinha até povo fazendo ritos de candomblé dentro do templo da igreja. No Belém do Pará. Meu Deus. Meu Deus. Para a festa das nações, dizem eles. Misericórdia. O que fazer, irmãos, numa situação dessa? Como ouvir uma liderança dessa? Meu Deus. Aleluia. Como ouvir esses pastores?
não são pastores, são feiticeiros dentro da igreja, Jesus. causando danos à obra do Senhor, Meu Deus. causando danos às ovelhas do Senhor. Quantos irmãos que hoje não querem saber de igreja por causa desses escândalos? Pessoas que é igual fariseu, fica na porta, não entra, mas também não deixa os outros entrar. E a nossa vida na presença de Deus não pode ser de aparência. Meu Deus. Aleluia. A nossa vida tem que ser de constância na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Por que com fogo? Já parou para pensar sobre isso? Por que com fogo? Primeiro você passa pela água e depois pelo fogo. Só que o fogo de Deus não é um fogo que consome, que destrói. O fogo de Deus é um fogo que purifica. É um fogo purificador, santificador. É um fogo que vai, irmãos, aleluia, fazer-nos puros na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o crisol é para a prata, o fogo é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Aleluia, Deus. O fogo prova o ouro, porque o ouro, se não for derretido no fogo, ele não tem o seu valor na sua totalidade. Porque mesmo o ouro, ele tem que passar por um processo de purificação do fogo. Aleluia, Deus. Aleluia. E nós observamos a importância do fogo. O fogo só se mantém aceso com 3 elementos: calor, combustível e oxigênio. 1 para 3, ou 3 para 1. Dá para ver a habilidade aí. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Aleluia, glória, glória. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. A Santíssima Trindade não habita na igreja. O Supremo Ser, o Senhor dos Exércitos, o soberano de toda a terra, ele habita no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Mas o Senhor nos prova para saber até que ponto nós confiamos nele. Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Já pensou? Se todo momento Deus fizesse coisas, toda hora, irmão, os crentes iam ser uma espécie de gente insuportável, tão mimado que ia ser. Crente mimado, irmão, é insuportável. Crente mimado, toda hora ele está, eu vou para o mundo, eu vou para o coração de Gomer. Se Deus fizer, eu vou. Vai acabar aí, porque Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Lázaro, ele não era apóstolo. Lázaro, ele não era discípulo. Lázaro não tinha título nenhum. Lázaro não era cobrador de imposto. Meu Deus. Lázaro não era governador. Lázaro não era senador, como era José de Arimateia. Lázaro não era chefe de sinagoga. O único título que Jairo conseguiu em vida, sabe qual foi? Amigo de Jesus. Meu Deus. Aleluia. O único título que Lázaro teve em vida. Amigo de Jesus.
o único que quando morreu, a Bíblia diz, Jesus chorou. Deus, aleluia. Ser amigo é mais importante do que ter credenciais. Aleluia, Deus. É verdade. Ser amigo de Jesus é melhor do que querer ser a única coisa para ele. Aleluia. Tem gente que quer viajar, quer andar o mundo. Eu vou pregar para lá, pregar para cá, aquela coisa toda. Mas não é amigo. É verdade. Não é amigo. Meu Deus. Aleluia. Quem é amigo de Jesus pode não andar por toda a Galileia. Pode não andar por toda a Judéia. Pode não andar por toda Jerusalém. Pode não ir pelos confins da terra. Mas saiba de uma coisa, que Jesus vai sempre dar uma passada na casa dele. Aleluia, Deus. Porque Jesus andava por todas as terras. Lázaro não estava junto. Mas Jesus sabia que tinha uma porta aberta para ele. E Jesus andava, pregava e sempre estava na casa de Lázaro. Andava, pregava e sempre estava na casa de Lázaro. Sempre estava falando com Marta e Maria. Porque lá sempre tinha uma porta aberta. Então a chama, aleluia, o fogo estava aceso na casa de Lázaro. Meu Deus. E até quando a morte chegou, talvez a morte pensou, vou acabar com essa amizade. Meu Deus. Eu vou matar Lázaro e acaba com essa amizade. Meu Deus. E mandaram falar para Jesus que Lázaro estava enfermo. Aí Jesus falou assim para os discípulos, nós já vamos lá, Lázaro está dormindo, já vou. Aí o discípulo fala assim, mas Jesus, se Lázaro está dormindo, está seguro, mas por que esse negócio de já vou? Porque acabamos de sair de lá, não está mal, por quê? Aí Jesus falou para eles, então Lázaro morreu. Aí todo mundo ficou quieto. Meu Deus. Jesus deixou passar alguns dias e tentaram impedir Jesus. Porque Jesus falou bem assim, vamos voltar para a Judéia, vamos para Betânia. Jesus tentaram te matar lá, você vai voltar para lá. Pô. E quando ele vai lá, ele se depara com um luto inconformado. Glória a Deus. Com um luto que não era aceito. Porque havia um trauma lá, irmãos. Talvez disseram para Marta e Maria a vida inteira que na casa que Jesus passasse, tragédia não chegava. Quem sabe, né? Estão dizendo por aí, você serve a Deus, a tragédia não chega. Irmão, nós temos que tomar cuidado com as mensagens que pregamos. Porque a Bíblia não diz que a tragédia não vai chegar. Deus vai nos livrar do meio da tragédia. Mas ela chega. Ela chega, irmãos. A enfermidade chega na vida de todo mundo. Aí tem pessoas que querem tratar a doença como demônio. Não, irmãos. Tem doença que é demônio? Tem, nós sabemos disso. Mas tem o enfado da carne. Eita, Deus. O nosso corpo se degrada, o nosso corpo é isso aí, mano. Matéria, o pó bate ao pó. Eita, glória. E Jesus nunca falou que você vai me servir, você não vai ficar enfermo. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Meu Deus. Aleluia. Se fosse assim, irmãos, é algo que eu me pergunto para mim mesmo. Se não fosse para ter enfermidade no meio, então por que Lucas estava no meio como médico? Porque Paulo se refere a Lucas como o médico amado. Por que será? Acontece, irmãos. E às vezes Deus nos prova na enfermidade. Mesmo enfermo, nós temos que fazer o querer do Senhor. Meu Deus. E se há um espinho na carne? Paciência. Às vezes nós temos que pregar com dor de cabeça. Vai ter que pregar com febre. Vai ter que pregar com dor no osso. Vai ter que pregar com dor no nervo. Vai ter que pregar com dor na coluna, dor no pescoço.
o que nós não podemos deixar é de pregar. Aleluia. Ou Jesus é só o momento? Meu Deus. E vós quem dizes que eu sou? Jesus é só o momento? Não, irmãos. Jesus é garantia de salvação. Jesus chega em Betânia e tem um luto inconformado e não aceitado. Meu Deus. E tanto Marta como Maria, as duas falam a mesma frase para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É um luto que não foi aceito. Talvez falaram para elas, a morte nunca vai chegar aí, porque Jesus saiu. Mas chega. Chega, não tem jeito. Eita Deus. Chega. Aleluia. E Jesus olha e fala assim, onde que colocaram ele? Me leva lá. E levaram Jesus para o sepulcro, Jesus falou, tira a pedra. Meu Deus. Está cheio do mal. Aí Jesus chorou. Aí Jesus fala assim para eles, tire a pedra. Porque eu já tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. E mandaram tirar a pedra. Tirou a pedra, Jesus deu um brado. Lázaro, vem para fora. Lázaro, ele sai andando para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E algo que me chama a atenção, que já no capítulo 12, os fariseus queriam matar Lázaro, porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Porque a fama correu e Jesus estava sendo anunciado. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E quando você está voltando no pecado, irmão, só te enterra e põe uma pedra em cima. Uma forma mais clássica de enterrar uma pessoa e colocar uma pedra em cima é: não tem jeito. Ou seja, ele vai enterrar e colocou uma pedra em cima. Ao fim daquele ali, você acabou de enterrar a pessoa e botar a pedra em cima. Porque você decretou o fim dela. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Ele veio para ressuscitar. Meu Deus. Aí aqueles que decretam, que põem a pedra em cima do túmulo, são os mesmos que não aceitam o milagre da ressurreição. Meu Deus. Ah, por que aquele ou aquela que estava fazendo tudo errado, agora está com a Bíblia debaixo do braço para dizer que é santo? É, irmão. Outrora estava na sarjeta, mas hoje está de pé para a glória de Deus. Em nome de Jesus foi ressuscitado e o nome do Senhor deve ser glorificado por isso. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Em sua mão tem a pá. Se o machado é para cortar, a pá é para limpar. Glória a Deus. E ele vai limpar ele. E vai recolher no celeiro o seu trigo. E queimará a palha É Deus. com fogo. Eita Deus, irmão. Aleluia. O Espírito Santo não usa palha, irmão. A palha se desfaz. Aleluia. Tem muita gente que é fogo de palha. O Espírito Santo não usa palha. Ele usa trigo. A palha se desfaz e some. Aleluia. Mas o trigo é recolhido no celeiro. O que é o celeiro, irmão? O celeiro é a igreja. Aleluia, glória a Deus. Ele pega o trigo e recolhe e põe na igreja. Aleluia. E o joio ele queima. Não presta. Aleluia. Glória a Deus. Como nós vamos classificar o joio, irmãos? Quantas pessoas que não criticam as coisas de Deus? Só sabem criticar as coisas de Deus, mas não prega contra o pecado nunca. Quantos homens que nós temos aí, que são mestres em ensinar
ensinar como que Deus opera. Jesus. Mas não ensina nada contra o pecado. Eles querem falar, olha, se você fizer assim, se fizer assado, não é Deus. Ah, que se a pessoa profetizar assim, diz o Senhor, não é Deus. E vai pregar contra o pecado, irmão, ninguém prega. Aleluia. Deus não levantou ninguém para querer falar do jeito que ele tem ou não que fazer. Porque Deus, ele não me deve resposta, aleluia, nem satisfação. Porque se Deus quiser levantar um aquilo da maneira que ele quiser, ele vai levantar e vai falar na terra. Aleluia, Deus, eu creio, Jesus. Mas o Senhor nos levantou para sermos aguerridos contra o pecado. Aleluia, aleluia, Deus, oh glória. E aquilo que é abominável aos olhos de Deus, nós temos que arrancar. Enquanto ainda tem tempo. Aleluia. Aleluia. E olha que Jesus, ele fala bem assim. Aleluia. Eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Lucas 24, 49, esse versículo é muito lindo. E eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei em Jerusalém. Pai, irmão, permanência. Em outras traduções fala ficai. Ficar também é permanência. Maravilha, Deus, oh glória. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneça no propósito. Aleluia, Deus. Até que do alto venha a resposta de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Permaneça na palavra, até que do alto tenha a providência de Deus sobre a tua casa, irmão. Não saia da direção, permaneça nela, até que Deus responda. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Para uns demora mais, Aleluia. para outros demora menos. Glória a Deus. Mas o que nos importa se Deus assim quer? Glória a Deus. Para uns demora anos, para outros é dias. Mas o que nos importa se Deus assim quer? A vontade é dele, o Aleluia. querer é dele, a obra é dele, a palavra é dele, a terra é dele, tua vida é dele, a tua alma é dele, teu espírito é dele, tudo é dele, é para ele, é por ele. Glória. Maravilha, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito. E o vaso agora contém de coleiro. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eita glória. Aleluia. Pentecostes era a festa da colheita, Glória a Deus. onde o povo se ajuntava para celebrar a colheita. E eles levavam as primícias para o templo. Aleluia. Irmãos, nós somos numa época onde todo primeiro sábado do mês, isso daí é de lugar, né? De outros lugares, outros dias, mas enfim. Todo primeiro sábado do mês, na época antiga, era celebrado o culto de primícias. Ô irmão, que saudade. O culto das primícias era um culto separado. Era igual ao culto de ceia. É, Jesus. O culto de ceia era só culto de ceia. O culto das primícias era só culto das primícias. Irmão, que delícia, que saudade daquele tempo. É, Jesus. Aleluia. Hoje, se tiver um culto a mais na igreja, pronto, o povo já começa. Ei, tá corrido. E não sei o quê. Ô irmão, que época maravilhosa era aquela. É, Deus. Aleluia. Quanta presença de Deus, aleluia, foi derramada no meio da igreja, através desses trabalhos, Senhor. Glória a Deus, é. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Os crentes, eles eram ensinados
Glória. a montar a cesta básica para ajudar os necessitados. Hoje os crentes são ensinados a você ter e você guarda para ninguém lhe pedir. Oh, irmão, que evangelho é esse? E depois questiona a Deus, por que Deus não opera mais? A resposta está diante dos nossos olhos, irmão. Se tiver faminto na igreja, alguém passando fome na igreja, e a igreja não socorre essa pessoa que está passando fome, não espera Deus operar, porque Deus não vai operar. Se tiver operação, é operação do mesmo, da mentira. Porque Deus não opera. Deus, ele opera na simplicidade e na perfeição do serviço. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória, glória. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, não eram alguns, eram todos, reunidos no mesmo lugar. Aleluia, glória. É muito triste, irmão, saber que os crentes escolhem culto. É Jesus. A nossa geração escolhe culto. Ah, eu vou lá tal dia, escolhe culto. Não sabe o que está perdendo. Um dia que você perde de estar na presença de Deus, irmão, isso pode ser a eternidade lá na frente. É Deus. Aleluia. Nós devemos a Deus todo dia. Eita, Deus. Aleluia. Nós devemos a Deus todo dia 2 horas e 40 minutos. Isso é débito de tempo com o Senhor. Todo dia. Pague ela como você colocar no seu coração. Mas pague. Oração, jejum, leitura da palavra. Mas pague. Aleluia. Porque no dia que Deus tirar esse tempo, não adianta mais chorar. Quantos irmãos que outrora eram ativos na obra, irmãs que eram do ciclo de oração ativa, visita, ciclo de oração, congresso, fazia tudo. Hoje estão acamados. Não vai mais nada. Mas tem depósito com Deus. Fizeram enquanto podiam. E aqueles que podem não faz. Vai falar o que com o Senhor quando tiver? É bonito, irmão. Nós lemos sobre a oração de Ezequias. É bonito. Mas bonito é o argumento que ele teve. Quando Isaías falou para Ezequias: põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Ezequias, ele vira para a parede e ele argumenta com Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que esse povo aqui, tudo coração duro, adorava Baal, o templo estava com a porta fechada, todo destruído, ninguém te adorava. O Senhor sabe que eu coloquei no meu coração te adorar e te servir. E eu estou lutando para trazer esse povo para o Senhor. Eu estou lutando para colocar a tua palavra aqui em Jerusalém de novo. Porque aqui é o teu trono. É o teu rei. Aí Deus ele manda uma ordem para Isaías e falou: volta. Vai falar para Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos para ele. Aleluia, Deus. Que o argumento dele é verdadeiro. Meu Deus. Que argumento que nós vamos ter com o Senhor? Ah, se o Senhor fizer, se o Senhor me curar, eu vou. Não, argumento furado. É Jesus. Aleluia. Argumento mentiroso. Meu Deus. Porque enquanto tem saúde não faz, vai fazer depois? Mentira, irmão. Deus ninguém engana. Ah, se o Senhor fizer isso, não, para com isso, não vai dar certo. Deus só escuta argumento de quem um dia teve postura para servir a Ele. Aleluia, Deus.
Se não tiver postura para servir a Deus, Deus não ouve o argumento de jeito nenhum. Aleluia! Aleluia! Glória! Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que eles estavam orando e jejuando. Atos 2. De repente, essa palavra de repente é uma das palavras que põe o nosso coração, pelo menos o meu, suspenso. Porque é de repente, irmão. Ninguém explica um de repente. De repente uma cadeira quebra e vamos cair no chão. Ah, de repente, irmão, de repente vem um terremoto, derruba tudo. Está todo mundo dentro da casa e pronto, não vem ninguém. De repente vem um tsunami e cobre uma cidade, como aconteceu no Japão. De repente não dá tempo de escapar. O que Deus fez? Jesus falou com 500 crentes. 500. Isso é relatado por Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Jesus apareceu para 500 irmãos, um pouco mais de 500 irmãos. Quantos tinham no dia de Pentecoste? 120. Quantos faltosos? 380. Que ficaram só na vontade e no desejo. No famoso ditado popular, chupandeiro. Porque era para estar lá, não estava perdendo. Meu Deus. Era para estar lá para receber, porque não estava. Ah, tinha promessa? Tinha, mas estava lá na postura da promessa? Não estava, perdendo. E Deus deu para os 120 que estava lá. Aleluia. Agora eu fico imaginando, varão, esses 380 que não acreditou, vendo aquela cena e falando, olha, Jesus falou, e eu saí. Maravilha. Assim vai ser naquele dia. Foi avisado e eu não ouvi. Fui alertado e eu fiz pouco caso. Aleluia, vai ser de repente. De repente. De repente. Glória a Deus. Aleluia. Alguém vai estar louvando dentro de casa. E a voz já subiu. E alguém vai correr para ver o que aconteceu. Não vai achar. De repente, a senhora pode estar lavando um prato, só ele cair no chão, tudo quebrado. Todo mundo correr lá para ver, cadê ele? Sumiu, foi. De repente, aleluia. Está o varão em cima do pavimento trabalhando, dentro dela sozinho, cadê mais? Já foi. De repente não dá para se preparar, irmão, porque o servo de Deus tem que estar preparado. Aleluia, Jesus. Quando a pessoa fala, eu vou me preparar, é porque ela não quer. Porque ninguém vai se preparar para servir a Deus. Nós temos que estar preparados para ouvir o chamado do Senhor. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração. Porque o nosso Deus, ele é o fogo. E o fogo, irmão, tem função de esquentar. Se a tua vida está fria, Meu Deus. clame a Deus por esse fogo. Oh, aleluia. A chama do primeiro amor tem que estar acesa no nosso coração. Há uma observância no livro de Levítico, capítulo 6 e o versículo 13. Isso é mandamento, não é, irmão? Isso não é um pedido de Deus, é um mandamento. O fogo tem que estar aceso continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga. Aleluia, Deus. Se o fogo se apagar, quem é o culpado? Eu já tinha falado para Moisés, se o fogo se apagar, a culpa é de Arão e de toda a linhagem sacerdotal.
se o fogo se apagar com o pé da igreja. Porque Jesus, ele acendeu a chama, e manter a chama acesa é nossa responsabilidade. Manter a nossa vida com Deus é nossa responsabilidade. Não extingais o Espírito. Diz o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalonicenses. Clame a Deus, irmãos, pelo calor do Espírito Santo. Clame a Deus para que Ele acenda a chama do teu coração. Quando passar coisas, eu vou parar, aquela coisa do não, irmão. Não permita isso, porque isso daí é cinza maldade, e a cinza tem que ser removida, e linha nova tem que ser colocada todo dia, para que o fogo continue aceso para a glória de Deus. Maravilha! Aleluia! A chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia!